Olá, juntos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Momento tão gostoso quando nós estudamos o que o Senhor tem para nos ensinar. E hoje estaremos juntos estudando sobre mais uma das parábolas de Jesus. Hoje veremos a parábola do credor incompassivo. Essa parábola nos fala a respeito do perdão. Abra o seu coração, fique bem atento, deixe o Senhor falar com você. O programa Os Gideões já começou. Que gostoso falarmos, compartilharmos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 18, versículo 23. E essa parábola nos conta o seguinte: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Puxa, nessa história nós vemos Jesus nos ensinando algo interessantíssimo acerca do perdão. Jesus contou essa história justamente alguns minutos depois dos seus discípulos lhe perguntarem quantas vezes eles deveriam perdoar uma pessoa pela mesma coisa. Isso é tão difícil, né? Às vezes a gente fica pensando assim, essa pessoa errou e eu já perdoei, mas ela faz a mesma coisa. Como é que eu faço? Eu perdoo de novo? Até quantas vezes? Os discípulos tinham perguntado a mesma coisa para Jesus. Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? E Jesus respondeu, até 7 não, até 70 vezes 7. 490 vezes. É muita coisa. E então Jesus conta pra gente essa história. Nessa história, nós vemos alguns princípios muito importantes. Primeiro, o perdão é uma exigência de Deus. O senhor daquele servo era comparado a Deus, conosco. Nós temos uma dívida enorme com Deus que jamais poderia ser paga. E um dia, Deus olhou para você, Deus olhou para mim e Ele aniquilou aquela dívida. Ele rasgou a nossa dívida e Ele nos perdoou. E da mesma maneira como Ele nos perdoou, Ele quer que nós perdoemos as pessoas, as ofensas que elas têm contra nós. Nós temos que entender que diante de Deus, a nossa dívida era muito maior do que a dívida que o outro tem para conosco. Da mesma maneira como o outro nos deixa triste, uma vez nós deixamos o coração de Deus muito mais triste
E ele teve tanta paciência, tanta compaixão, tanta misericórdia, que ele disse: olha, se você não der conta de perdoar o seu irmão como eu perdoei você, eu também não perdoo você mais. Perdoar é algo tão importante nos dias de hoje. Com certeza você já ouviu muita gente falando sobre doenças causadas pela falta de perdão. É verdade? É. A mágoa, a raiva, elas vão consumindo a gente de dentro para fora. Muitas pessoas acham que quando a gente não perdoa, que o outro ficou para lá e eu fico para cá. Cada um vai fazer a sua vida. Mas não. Quando eu odeio alguém e quando eu guardo aquela raiva daquela pessoa no meu coração, ela está presa em mim. Aquela pessoa vai comer comigo, ela vai estar comigo na hora de dormir, eu vou estar ligado nela o tempo inteiro. Ao invés de eu estar simplesmente cortando um relacionamento, eu estou alimentando um relacionamento doentio e difícil, que vai me machucar, me magoar muito, muito mais do que se eu simplesmente tivesse liberado aquela pessoa. As pessoas não perdoam porque elas acham que o perdão vai liberar o outro e o outro não merece ser liberado. Mas isso é uma mentira. O perdão não libera o outro, o perdão libera a gente. É como se o outro tivesse uma dívida com você, uma nota promissória, um cheque. E você tem naquele cheque escrito direitinho quanto que o outro te deve. Às vezes, é aquele pai que nunca te deu um beijo, nunca te deu um carinho, e você escreve lá: pai, você me deve tanto porque eu queria ter recebido esse beijo, era direito meu e eu nunca recebi. Às vezes, o marido que traiu, o filho que não reconheceu, tantas situações que os outros nos devem. E a gente fica naquela esperança de um dia receber. Nesse dia, tal, você fez isso comigo e tá aqui. Eu sei direitinho o que aconteceu e agora você me deve. E há uma expectativa falsa de que no dia que eu receber aquilo que o outro me deve, eu vou ficar muito feliz. Aquilo vai encher o meu coração de alegria. O outro precisa de me pagar. Eu preciso daquele valor dentro do meu coração, dentro da minha alma. O perdão seria pegar esse cheque e falar: é mesmo, você me deve, está aqui escrito direitinho, mas eu não quero cobrá-lo mais. Eu não vou receber isso mais. As pessoas se esquecem de que esses cheques não são como folhas de papel que não pesam nada. O problema é que cada uma dessas dívidas é como se fosse uma pedra pesada dentro de um saco que eu tenho que carregar durante cada segundo de existência. E eu tenho que tomar banho com esse fardo, eu tenho que dormir com esse fardo, eu tenho que almoçar com esse fardo. E cada vez mais, dentro da minha consciência, esse fardo vai pesando, sugando as minhas forças, sugando a minha energia. Eu preciso de ficar livre disso. Quando eu perdoo, eu estou dizendo: eu não quero carregar isso mais. Quem fica livre sou eu, não é o outro. Às vezes, o outro nem sabe a mágoa que ele me causou. Ele nem sabe a raiva que eu tenho dele. Ele nem sabe o fardo que eu estou carregando e o quanto que ele me deve. Às vezes o outro está de boa e eu estou lá. Você fez isso comigo, você fez aquilo comigo. Um dia você vai me pagar, um dia você vai ver. Perdoar é falar: eu não quero receber mais nada. Eu não quero lembrar disso mais, eu quero jogar esse fardo fora. Eu quero ser livre. Nós precisamos de aprender sobre a importância do perdão. O perdão é não só uma exigência de Deus, mas o perdão, ele é necessário. Se você não quer ficar doente, se você não quer carregar uma série de coisas no seu corpo, na sua alma, que são consequências da raiva e da falta de perdão, perdoe rapidinho. O perdão pode prender ou pode libertar as pessoas. A falta de perdão prende
e o perdão liberta. Nesse texto que nós lemos, Jesus comparou o perdão de Deus a uma dívida. Esse homem que devia uma grande quantidade para o rei, ele chegou para o rei e falou: rei, eu não tenho como pagar. Eu estava na minha casa conversando com minha filha antes de vir para cá sobre esse texto e eu falei: Radassa, fala para a mamãe como que é o perdão. Você consegue perdoar? Você esquece? Você tem relacionamento com a pessoa que você perdoou? E ela falou: mãe, tem gente que a gente perdoa e de repente você não vai ter que ficar mantendo aquele relacionamento, porque isso nem é necessário, não é uma pessoa tão próxima de você. Tem gente, igual pai, mãe, um parente que você vê todo dia, que você precisa de perdoar e precisa de manter aquele relacionamento. E a gente vê isso nessa história. Aquele homem que devia o rei nem só foi lembrar da dívida quando mandou olhar, ele não tinha um relacionamento direto, constante. Quando o rei perdoou a dívida, ele não chamou aquele moço e falou: vem cá, agora eu te perdoei, senta aqui do meu lado, deixa eu te fazer um carinho, quero te ver todo dia, eu vou me deitar aqui e vou fazer um carinho em você. Não, o moço tinha a vida dele, o rei tinha a vida dele. Houve simplesmente um perdão, um rasgar de dívidas. E agora eles já não tinham mais aquele vínculo de débito. Às vezes, na sua vida, você precisa de fazer isso também. Você não significa que você vai viver, agora deixa eu te fazer um carinho, mas significa que você não vai guardar nada no coração em relação àquela pessoa que te devia, que te fez tanto mal. A melhor coisa para a gente fazer quando alguém machuca a gente, quando alguém fere a gente, é perdoar. E nós vamos orar agora. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus, que é o único que dá conta de nos ajudar a fazer aquilo que a gente não dá conta. Tá difícil perdoar? Peça ao Senhor para te ajudar, porque esse é o melhor caminho, é o caminho certo e é um caminho exigido por Deus, para que um dia Ele também possa nos perdoar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está nos assistindo com a graça do Senhor, para que essas pessoas possam dar conta de exercer o perdão do Senhor. Que a graça do Senhor se manifeste nessas vidas. Que esse perdão do Senhor possa ser algo que realmente venha fazer diferença na história daqui para frente dessas pessoas. Que haja liberação de perdão para parentes, familiares, pessoas que são colegas de trabalho, pessoas que feriram muito essa pessoa na infância. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, ajudá-las, conduzi-las nesse caminho do perdão. Que hoje haja a disposição e a confissão: eu perdoo. Que o Senhor os ajude, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu espero que você tenha orado comigo e que você continue dizendo isso para Deus: Senhor, eu quero perdoar. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando juntos estaremos ouvindo um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.